Quem não tem criptomoedas hoje, no meu entendimento, está completamente fora da realidade. Existem vários motivos para você ter uma parte da sua posição em criptomoedas. Uma série de motivos econômicos, macroeconômicos a nível mundial, para que você tenha uma boa diversificação e pelo menos uma parte em criptos. Dia 25 de março, às 8 horas da noite, eu vou produzir uma live gratuita, mais 2 convidados, em que nós vamos falar sobre este tema. Quais são as oportunidades de investimento no mercado financeiro no mundo de hoje e quais serão as melhores oportunidades para o ano 2024. E você não perde isto, senão você vai se arrepender, com certeza. Eu espero vocês lá. E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Muito bem, já fizemos o vídeo relacionado ao mercado brasileiro, mercado americano, e agora vamos falar um pouquinho sobre as criptomoedas. Lembrem-se, amanhã às 20 horas, aqui no canal do YouTube, vai ter uma live bastante interessante vamos falar sobre criptomoedas, sobre investimentos, sobre uma série de aspectos que podem ser extremamente interessantes para vocês. Eu e mais 2 convidados vamos falar bastante sobre isso, tá? E tem um link na descrição aí dos vídeos, como a gente comentou anteriormente, tá? Então espero vocês lá amanhã, segunda-feira, dia 25 de março de 2024. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o mercado de criptomoedas, o que eles estão fazendo, o que a gente está olhando de importante, e dessa maneira a gente consegue entender um pouquinho mais todas as questões que são relativas a isto. Aqui a gente consegue já olhar o Ethereum contra dólar, mas antes de entrar nos gráficos em si, eu queria naturalmente trazer aqui para vocês um outro cenário, que é dar uma olhada no CoinMarketCap do mercado de criptos. O CoinMarketCap do mercado de criptos já leva a gente para algo em torno de 2,54 trilhões de dólares. Se a gente for lembrar lá por fevereiro, nós estávamos com em torno de 1,3, 1,4 trilhões de dólares, o que significa que ocorreu sim um gigantesco aumento do market cap americano, um gigantesco aumento do market cap de criptomoedas nos últimos 35 dias. Vem crescendo a cada dia que passa o market cap, e a gente tem observado as ETFs da BlackRock entrando e de outras empresas entrando compras fortes, trazendo mais e mais dinheiro para o mercado de criptomoedas. Então a gente está olhando essa situação atual aqui dentro do cenário. Aqui é o Bitcoin, que já vem evoluindo nesse cenário observado aqui nos últimos 7 dias. E aqui então a gente começa a ver que o mercado continua ganhando influxo de dinheiro. Dentro desse influxo de dinheiro, a gente conseguiu literalmente já ser, digamos assim, arrebatado até a proximidade do topo histórico, não do Ethereum. O Ethereum ainda está um pouco mais longe do seu topo histórico, mas sem dúvida alguma do BTC. Então vou colocar aqui o BTC, vamos começar tudo que a gente conversa aqui em cima do BTC. O BTC de fato já se aproximou da região do seu topo histórico e deu uma rateada ali, que era a rateada esperada, porque basicamente muitas pessoas que estavam compradas aqui desde o topo histórico prometeram a si mesmas que se voltasse para o preço elas iam sair correndo. E quando tocou ali de fato, eles imediatamente realizaram suas vendas, e isso empurrou o mercado para baixo, o mercado do BTC. Mas a gente nota que ainda estamos em tendência de alta, ainda são topos e fundos ascendentes, e aparentemente o BTC já está inclusive com novos desejos de voltar a subir. Amanhã, na nossa live, nós vamos falar bastante sobre isso. Qual seria a expectativa que nós temos para o BTC para os próximos períodos? O que a gente acha que é o movimento mais provável, com a questão do halving e de outros aspectos. Quando a gente bota o gráfico diário, a gente está vendo que o gráfico diário já fez um movimento que a gente tanto gosta. E talvez esse seja o movimento que eu mais aprecio dentro do mercado de criptos, que é realmente um recuo do estocástico lento até uma zona de suporte, com a média móvel de 80 subindo, e a formação de 1, 2, 3 de compra. Esse 1, 2, 3 de compra está sendo rompido nesse exato momento, indicando sim a vontade que o BTC tem de retestar seu topo histórico e eventualmente rompê-lo. Então no gráfico diário, um sinal de compra aparecendo nesse exato momento para nós. No 240 minutos,
estamos conseguindo romper acima da média móvel de 80 que está em amarelo aqui. Isso, para mim, já identifica então um novo ciclo de perna de alta estabelecida dentro do BTC. Este movimento atual vai enfrentar uma resistência na região de 68.500 dólares e eventualmente daí podemos formar um pullback para sentar aqui na área de 66, 65.900 novamente, para daí sim poder ameaçar o topo histórico novamente. Essa é a minha leitura para a BTC, que segue em tendência de alta no gráfico semanal, em tendência de alta no diário e agora acabou de entrar em tendência de alta no 240 minutos, entregando então tendência primária, secundária e terciária de alta. Quando a gente coloca isso daqui dentro do Ethereum, o Ethereum não está na mesma pegada, o Ethereum realmente não se aproximou ainda do topo histórico dele, ainda tem espaço até o topo histórico, aproximadamente uns 41% até lá, mostrando que durante o ciclo de alta entrou por enquanto mais dinheiro no cenário de BTC do que no cenário da Ethereum em si. Mas é bem verdade que esse gráfico semanal, da forma como ele está fechando, ele tenta perder o suporte que é a média móvel de 8 semanas, e que não foi aceito preços de Ethereum abaixo de 3 mil dólares. Literalmente, compradores trabalharam segurando a movimentação e formando esse trap. O que para mim indica que a ruptura da máxima dessa semana aqui, na semana que vem, vai trazer novos compradores para o Ethereum tentar, aí sim, buscar a região de 4.868 dólares. Quando a gente coloca o gráfico diário, nós temos a possibilidade de um pivô de alta se formando. Vejam que isso aqui seria um movimento de fundo, topo, fundo para romper. Só que para isso ainda precisaríamos romper a região de 3.540 dólares. A gente já tem um duplo fundo se formando dentro do estocástico lento. Eu gosto muitíssimo desse padrão aqui. A gente está observando que tem uma resistência que está travando um pouco o Ethereum na região de 3.450 dólares. E quando a gente entra no gráfico de 240 minutos, estamos fazendo um breve pivô de alta no 240 minutos, indicando que vai ter comprador tomando aqui. Provavelmente o stop desses compradores vai estar abaixo de 3.242 para tentar buscar um retorno aqui para o topo em 4.080 dólares. Operar criptos como trader é muito mais difícil do que operar outros tipos de ativos, e nós temos que entender, amigos, por que existem dificuldades em fazer trades em criptos. Primeira dificuldade que existe: quais são os gráficos mais difíceis de serem operados? Bom, os gráficos mais difíceis de serem operados, historicamente falando, sempre foram os gráficos que trabalharam ou que trabalhavam em valores nominais muito baixos. Inclusive, o próprio Edward McGee, que foi um dos pais fundadores da análise técnica junto com o Charles Down, ele dizia que fazer uma análise de um gráfico em um ativo que está abaixo de 5 dólares é um exercício de futilidade, porque a análise técnica não consegue funcionar bem em papéis que tenham valores nominais muito baixos. Isso o McGee dizia há 70 anos atrás. E ainda continua sendo muito válido. De fato, a análise técnica em papéis de centavos não é tão boa assim. Segundo aspecto que dificulta fazer trades em criptomoedas é a liquidez. A liquidez das criptos não é absurdamente poderosa. A gente tem realmente spreads que às vezes abrem, spreads importantes, e isso dificulta bastante. E aí, por último, um outro gráfico que é difícil de ser operado tecnicamente sempre são os gráficos voláteis. Então a gente tem esses três aspectos em grande parte das criptos nesse mercado. A gente tem alta volatilidade, valores em centavos e uma liquidez um tanto quanto questionável. E por isso que violinos, stops e perdas durante movimentos de trades em criptos são tão intensas assim. Eu vou conversar um pouquinho com vocês amanhã e um pouco mais sobre isso, como é que a gente pode montar nossas operações, já que trades de curtíssimo prazo em criptos são extremamente ousados e perigosos. Bom, olhando essa situação que a gente está vendo aqui, então, o Ethereum contra o dólar Tether, eu vou sobrevoar os principais criptomoedas que poderiam eventualmente interessar os amigos. Então vamos colocar aqui gráfico semanal. Outro dia reclamaram comigo que às vezes eu chamava criptomoedas de papéis. Eu peço perdão, de fato, é um costume meu de longo prazo falar em papéis, falar em ativos, falar em ações.
De fato, é um antigo costume meu e eu passei os últimos 22 anos falando sobre isso. Então, volta e meia, quando eu venho expressar alguma coisa, eu posso recair nos termos antigos que eu utilizava. É óbvio que a gente sabe que criptomoedas não são papéis. Pelo contrário, papéis vinham basicamente daquele período antigo que existiam os papéis ao portador. As ações eram literalmente pequenos papeizinhos que eram carregados de um lado para o outro. Observem a Trust Wallet Token e encontra-se em cima de um topo anterior rompido, em cima de média móvel, com um candle de reversão, tá bonito esse cenário, dentro de um gráfico diário, produzindo para mim um padrão de recuperação em V, em que ele fez uma queda aguda, estocástico lento sobrevendido, lindo movimento, veio para cá, para voltar para essa região. Nós estamos falando de quase 18% de amplitude. Eu olho para a TWT com interesse, sem dúvida alguma, nesse momento. Aqui a gente tem a ZIL. Zilica no gráfico semanal está ficando muito bonita, porque ela sentou em cima do topo anterior, em cima de uma média móvel de 80, que estava caindo, que agora virou para cima. E está formando um candle de reversão, um candle pavio. A ruptura dessa máxima libera a Zilica para fazer um movimento de possível recuperação até o topo histórico. E nós estamos falando, cara, de um movimento percentualmente muito amplo. Olho para ela com um pouco de atenção. A liquidez é baixa, ninguém sabe disso. Ela não está gerando trade nos 240 minutos, não por enquanto. VeChain, vamos colocar a VeChain não contra o BTC, mas a VeChain contra o STT. VET, eu gosto muito da VET. Essa é uma cripto que eu, particularmente falando, entendo como sendo um projeto em si extremamente viável e interessante. A plataforma em si, ela resolve uma dificuldade da humanidade e, portanto, me interessa de fato esse tipo de cenário. E graficamente falando, ela está bonita porque a gente está numa tendência de alta em que a gente acabou de romper um retângulo em fundo. Então veja que a gente tinha um enorme retângulo. A gente com vendedores segurando essa região e compradores segurando essa região, a gente rompeu esta região de resistência, a gente senta em cima dessa zona de suporte, a gente faz este candle de reversão aqui, que é um belo candle de reversão em cima da média móvel de 8, e portanto, o rompimento da máxima dessa semana, dentro da VeChain, liberaria esse ativo para um novo ciclo de alta, que tentaria buscar pelo menos essa região, que é o último topo anterior, na área de 0,08. Então nós estamos falando aqui já de uma alta de quase 89%, e posteriormente, em última análise, tentar voltar para o topo histórico, que seria lá em 0,26. Então, VeChain para mim ficou interessante semanal. No gráfico diário, olha que lindo, a gente fez um recuo, a gente recua até a média móvel e constrói um pivô de alta que está aparecendo nesse momento. Esse pivô de alta para mim já fica bastante interessante, porque ele vai reverter a tendência de baixa do diário para uma tendência de alta no diário. No 240 minutos, nós já estamos também querendo reverter a tendência para uma tendência de alta. Isso vai acontecer na ruptura de 0,042. Então isso vai reverter tendência de alta no semanal, tendência de alta no diário, tendência de alta nos 40 minutos, e o vai ficar interessante para as próximas horas, para os próximos dias. Vamos olhar outros ativos que fazem parte de carteiras que me interessam. FET para mim, eu gosto muito dessa plataforma, desse token que está relacionado à plataforma de três plataformas de inteligência artificial. E para mim agora ela bateu numa zona de resistência dada a sua frequência, que era 2,60, na verdade $3. Ela reuniu forças suficientes, observe como o estocástico dentro já ficou sobrevendido. A gente agora começa a ir na direção do que seria a linha de tendência de baixa. A ruptura dessa linha ela vai permitir o quê? Ela vai permitir literalmente que eu faça mais um ciclo de alta. Ela acaba de romper o topo histórico dela, que estava nessa região aqui. Esse era o topo histórico. Uma vez rompido o topo histórico, agora a próxima resistência, no meu entendimento, encontra-se em 7,69 e o alvo final 19,79. Então eu estou olhando para a FET no semanal em tendência de alta, no diário em tendência de lado e no 240 minutos saindo agora da tendência de lado e revertendo com a tendência de alta no 240 e indo querer tentar romper essa região. Novamente a gente já viu que ela já havia tentado romper essa LTB algumas vezes e falhado fragorosamente. Uma falha aqui, outra falha aqui. Então não é porque eu estou vendo este candle que eu já vou sair me atirando. Não. Eu vou esperar que rompa
Depois que romper, eu vou dizer ok, agora acredito que você rompeu o LTB, vou esperar um pullback e vamos embora para tomar um pullback após esse rompimento. Já fizemos aqui um duplo fundo bonito, mas isso não me oferece nenhuma entrada nesse momento. Fio. Não. Antes, fio contra dólar Tether. Fio é um outro ativo que eu gosto, porque também encontra-se em tendência de alta. Filecoin, então, trabalha tocando uma zona de suporte nessa semana que passou, formando uma longa sombra inferior nesse suporte, topos e fundos ascendentes, e agora nós estamos reequilibrando a tendência do diário, que estava em tendência de baixa, para uma tendência de alta. Iremos fazer isso quando rompermos 9,29. Isso vai estabelecer na FIO uma tendência de alta no semanal, tendência de alta no diário e tendência de alta no 240 minutos. E esse é o melhor universo para nós estarmos posicionados em um ativo. O ativo está em tendência de alta em todos os time frames que a gente costuma trabalhar. Então o FIO está muito próximo de abrir um belíssimo ponto de entrada. Belíssimo ponto de entrada. Para mim. E isso me interessa de sobremaneira. Matic no semanal em tendência de alta. Eu estava brincando outro dia com a Carol, dizendo que Matic não era Matic era Mortic, porque ela estava realmente muito lateralizada. Só que ela conseguiu romper essa lateralização que a gente está vendo e faz um pullback. Esse pullback toca a zona de suporte, que agora é $1, e automaticamente o conceito é a gente pegar essa amplitude e largar para cima como nossos próximos alvos. Alvo em região de 1,24, alvo em 1,48, que é aproximadamente 50% acima do que nós estamos agora. No gráfico diário, olha o pivô de alta se formando aí no gráfico diário. A ruptura dessa região de 1,02 é um pivô de alta, reverte tendência para uma tendência de alta, para tentar buscar rapidamente essa região de 1,22, eventualmente 1,47. Observe o estocástico dentro bastante sobrevendido, entregando um W dentro do estocástico, um dos melhores padrões para serem operados. E a gente tem no 240 minutos aqui a ruptura, possível ruptura de um triângulo ascendente para cima, que eu não levo muita fé em padrões complexos dentro de criptos, mas a gente está vendo aí sim a ruptura de uma possível resistência na área de 1.0133 em Matic. Bem interessante o gráfico para a semana que está começando. E daí a gente começa a olhar outros papéis, como por exemplo NIR. Vamos olhar NIR contra dólar Tether. NIR contra dólar Tether, olha que lindo movimento também. A gente está realmente estocástico, sobrevendido. Grande parte das criptos estão bastante similares nesse aspecto. Topos e fundos ascendentes no diário, querendo romper a zona de resistência. Então, NIR, ao que tudo indica, preparando-se para fazer um novo ciclo, uma nova perna de alta e tentar romper essa região de topo. Em última análise, para mim, NIR não tem grandes resistências antes da área de $18, que é o alvo final dela nesse movimento, no meu entendimento. Voltar para o topo histórico trabalhado. Agora a gente olha Solana. Solana se aproximando rapidamente do seu topo histórico, com violência, fulgor, eu diria um furor quase uterino, enlouquecido, para tentar chegar a $255. Tendência de alta no semanal, tendência de alta no diário. Observem, esse estocástico dentro está tão forte que ele não conseguiu vir nem até a zona de 20, ele veio só até 50 e já está querendo virar para cima, entregando em mais um ciclo de alta em Solana para buscar $255. Para mim, pouquíssimo provável que Solana pare de subir antes de tentar tocar essa região de 255, que é o meu alvo mais importante. Ali eu vou estar pensando eventualmente em algum tipo de realização das posições que eu tenho em Solana, eventualmente alguma migração para outro ativo que seja mais interessante ou útil. IMX no 240 minutos tem uma brutal resistência aqui em 2,98, na verdade 3 número redondo. Para mim eu esperaria que rompesse essa área, fizesse um movimento de pullback. Pullback não precisa ser vários candles. O back pode ser apenas um candle de alta, um candle de baixa vermelho, e a ruptura desse candle vermelho já me atrairia para dentro do trade. Então eu estou olhando aí a IMX ganhando força agora. Eu acho que tem tudo para durante a madrugada nós termos um movimento mais intenso nas criptos, pelo que está se demonstrando aqui. Quando a gente segue nossa evolução, a gente olha para Injective. Injective tentou romper. Injective fez um movimento feio, é bem verdade, tentou romper o seu topo histórico aqui em 45,60. Rejeitou esse rompimento, não conseguiu evoluir, bateu aqui, não conseguiu evoluir, toca a zona de suporte que está agora na faixa de $30,
No gráfico diário está tocando esse suporte aqui. Veja que é uma linha de tendência de alta facilmente desenhável. Deixa eu desenhar da maneira certa. Pega essa linha aqui, pega uma linha desse fundo com esse fundo aqui, ó, pronto. Estamos tocando essa linha de alta. Olha o estocástico dentro como está sobrevendido. Olha a média móvel batendo aqui. Isso tudo me produziria assim uma possível operação bem interessante nessa altura aqui. Eu posso pensar em tomar. Eu colocarei meu stop daí abaixo de toda essa região, 30,70, para tentar buscar realmente essa área de alvo que aqui está. Então a gente tem Inject trabalhando aí. Vamos dar uma olhada em Manta. Manta no gráfico semanal é um gráfico muito curto, a gente não tem muito gráfico semanal na Manta. No gráfico diário a gente vê que ela está lateralizada, sem oferecer grandes movimentações, pelo menos nesse momento. Eu entendo que esse movimento de lateralização de Manta é um processo de acumulação, que está sendo acumulada nessa faixa de preço, antes de deixar que ela ande mais violentamente. Note como o estocástico se aproximou de zona de suporte importante. No 240 minutos, a gente vê novamente mais uma formação acontecendo aqui. Tá? E essa formação aqui, então ela rola nessa ruptura aqui, como sendo algo plausível para se trabalhar. Eu preferia deixar romper um pullback para tomar posição. Não é bem perfeito para mim uma entrada em Manta nesse momento. FET nós já comentamos, Ethereum também. Vamos olhar aqui AVE. AVE, tá? AVE faz um movimento que demonstra ser um pouco mais forte do que a Manta, porque ela e do que outros ativos que a gente tinha olhado, porque a AVE ela consegue formar um famosíssimo padrão chamado ombro, cabeça, ombro invertido, que é basicamente um padrão de queda, reverte, mais uma queda que forma a cabeça, volta para cá, o próximo ombro, aqui a linha de pescoço, e agora estamos rompendo a linha de pescoço, entregando uma movimentação em AVE que seria essa amplitude para cima, buscando o alvo em 152,18. Como mencionei, trades são bem mais difíceis em criptos, mas o padrão desenhado aqui seria este. A gente está olhando essa ruptura acontecendo nesse momento. Se eu fosse trabalhar aqui, eu manteria meu stop abaixo dessa região aqui de fundo prévio, não boto um stop curto em criptos, não cometo esse tipo de equívoco, esse tipo de erro é bem perigoso e traz muitos losses desnecessários. Além da AVE que está nessa movimentação, que é esse gráfico semanal que a gente está vendo, inclusive no gráfico diário, é bem bonito, inclusive sendo uma região de suporte aqui logo abaixo, onde eu botarei meu stop, que é abaixo de 104,90. A gente tem outros ativos que estão importantes, como por exemplo, AVAX. AVAX, Avalanche, tá? Para mim ela está muito bonita no gráfico semanal. Eu acho que ela também está dentro de uma tendência de alta. Também são topos de fundos ascendentes, com a pressão compradora dominando. Não vejo grandes resistências para a AVAX antes da zona de $99. Ela fez um movimento de recuo aí, lateralizado, ou seja, faz um recuo que não consegue ser nem um recuo agudo, é um recuo lateral. E dentro desse recuo lateral a gente vê que ela está produzindo inclusive um padrão chamado diamante. Topos mais altos, fundos mais baixos, topos mais baixos, fundos mais altos. E agora estamos rompendo o padrão diamante, entregando um forte movimento, com um objetivo mínimo voltar para esse topo anterior aqui. Isso já seria quase 16% de alta. Eu poderia trabalhar esse padrão. É óbvio que aqui eu colocaria meu stop abaixo desse fundo aqui em 46,18. Não tem como colocar nenhum tipo de stop muito acima disso com relativa segurança. Então a VAX está fazendo esta movimentação aqui observada. Maker, talvez das criptos observadas, seja uma das mais fortes que existam. Tá? Ela realmente está muito forte nas últimas 2-3 semanas, bem poderosa. Ela rompeu uma zona de resistência importante, que era aqui, essa zona de 2,58. Agora ela está indo buscar a próxima zona de resistência mais importante. Maker vai ter pressão de venda aparecendo na casa de 3,70, na verdade é 3,70 e 3,76. E por último, em 6,31. Tá? São as duas zonas de resistência mais importantes para Maker nesse momento. A gente opera em tendência de alta no semanal, a gente opera em tendência de alta no diário. Veja que a tendência de alta da Maker no diário ela está bem mais forte que a tendência de alta de todas as outras criptos que a gente viu até o momento. A gente não está nem um pouquinho perto do fundo anterior. A gente está mais forte na Maker, sim. E isso demonstra que os compradores estão mais ávidos por essa cripto do que por outras.
veja que o próprio recuo que a gente faz aqui dentro da Maker não consegue nem tocar a média móvel de 80 num gráfico de 240 minutos e já entra comprador defendendo novamente. Mais uma vez, claramente demonstrando pressão compradora muito poderosa nela em si. Muito bem. Além da Maker, além, digamos assim, desses ativos que foram mencionados, o pessoal tinha pedido que eu falasse sobre alguns outros ativos. Entre outros ativos, o pessoal pediu que eu falasse sobre o Ripple. Ripple, por impressionante que pareça, eu acho que é uma cripto muito importante, muito útil, mas eu não acho que ela tenha grandes upsides, eu acho que ela não vai dar porradas gigantescas e por isso que eu não trabalho muito com Ripple, eu acho que ela vai ficar sempre nessa lateralização enorme aqui, andando de lado nessa faixa sem grandes movimentos. Posso estar errado em relação a isso, obviamente, mas não é uma cripto que eu olhe com muita atenção. De fato, a gente está vendo que tem muito comprador defendendo 0,5670 e tem muita venda batendo em 0,74 e o papel está encaixotado entre esses dois aspectos em si. Ada Cardano está bastante interessante no gráfico diário. Mesmo no gráfico semanal, ela estabelece uma ótima tendência de alta. A Ada Cardano conseguiu romper uma zona de retângulo em fundo que ela estava produzindo aqui, fez o pullback lindo, rompeu novamente o topo anterior, faz um novo pullback. Perdão. Então a Ada Cardano está em cima de uma zona de suporte agora, porque resistência rompida virou suporte. Tem comprador defendendo 0,62 centavos de dólar. E sim, eu entendo que o objetivo final da Ada Cardano é, sem dúvida alguma, voltar para o topo de 2021. Quando a gente coloca um gráfico diário aqui, a gente está vendo esta região aqui, que para mim é um convite para uma tomada de posição em Ada Cardano, porque eu adoro comprar recuos em tendências de alta, e é o que nós estamos vendo aqui, um recuo dentro de uma tendência de alta, em um papel que está em condição bastante interessante. Eu colocaria o stop das posições abaixo de 0,44, obviamente, e o meu OV no mínimo voltar para o topo anterior, que é quase 24% acima, e se tudo correr muito bem, buscar o próximo topo, que está quase 81% acima. Então, a Ada Cardano me chama a atenção, e obviamente Polkadot. Polkadot é uma outra cripto das antigas, como se diz. A DOT, ela está bem longe, carinhosamente chamando, né? A DOT está bem longe do que seria o seu topo histórico, né, que está em 420% acima, mas ela opera também numa tendência de alta. Ela veio até o topo anterior rompido, fez o recuo, estocástico dentro sobrevendido, gerando sinal de entrada. Agora no diário a gente coloca dentro de 240 minutos e no 240 minutos vê que ela está abaixo da média móvel 80, portanto ela está mais fraca do que a Maker, que está acima da média móvel 80, e de outros ativos que já estejam acima disso. Então eu, via de regra, prefiro operar papéis que estão acima da média móvel 80 e com ela subindo e com o estocástico sobrevendido, do que papéis que estejam trabalhando abaixo desta média no 240 minutos, né? Então eu olho, tá, ok, entendo, tá bonito, vai ser tal, mas não é o bicho não. TRX, Tron contra Tether. Opa, mesmo cenário acontece dentro da Tron, opera abaixo da média móvel 80, que está caindo. Então, apesar de possivelmente estar formando um suporte, um ponto de reversão, eu vejo muita fraqueza dentro da Tron. Eu estou de fora dela por enquanto. Siacoin, SC. Siacoin contra Tether. Siacoin contra Tether é um papel que opera também na casa de centavos, está infinitamente longe do que seria o topo histórico. Siacoin está em cima de uma zona de suporte, é bem verdade, mas não é o bicho, sendo muito franco. Estocástico lento está sobrevendido. Quando eu falo não é o bicho, é do bolsa gráfico, óbvio. Quando a gente bota 240 minutos, a gente lê aqui a Siacoin também tentando romper essa resistência, mas novamente abaixo da média móvel 80, e portanto demonstrando que ela está um pouco mais fraca em si, sem dúvida alguma. Near Protocol. Wow, look at her. Topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. Near Protocol continua sendo forte, tão forte quanto a Maker, eu diria. Observe que o recuo dela é muito tímido, estocástico lento sobrevendido. A gente está virando aqui no 240 minutos, acima da média móvel 80, nem chegamos de para baixo dela, rompendo essa zona de resistência da estocástico lento, fazendo essa movimentação aqui,
tem tudo para voltar para o topo aqui e eventualmente romper essa região. Então esse é um papel que sim, eu já poderia olhar com olhos bem mais agressivos. Galera, então para mim, deixo novamente o convite, amanhã, 20 horas, ali no site, a gente vai poder trocar um pouquinho mais de ideias sobre criptomoedas, sobre o universo cripto, universo de Bitcoin e outros. Falar um pouquinho também sobre movimentos geopolíticos e macroeconômicos que podem, sem dúvida alguma, influenciarão dentro do cenário de criptomoedas para as próximas semanas ou meses. Eu espero todos vocês lá e também espero todos vocês no Storm Experience, que vai ser em abril. Vamos passar 10 dias operando juntos, vai ser bastante interessante. Já deixo o convite para vocês. Abraço, nos vemos.